Olá, gente, tudo bem? Então é o seguinte, olha, nós vamos falar um pouco aqui sobre o consumo de energia elétrica dos aparelhos, tudo bem? Então vamos lá, o que importa para nós? Então, para o consumo de energia elétrica, apenas duas coisinhas nos importam, hein? Somente, mais nada. Para você saber quanto é o consumo de energia elétrica que um aparelho da sua casa gasta, aqui está. Você vai precisar saber a potência do aparelho e o tempo de uso dele. Mais nada. A historinha de que 110 ou 220 gasta mais, gasta menos, não é uma informação que tem validade para fins de gasto de energia elétrica. É potência e tempo. Tudo bem? Então vamos lá, ó, só para lembrar algumas coisinhas. A potência você mede em watt no sistema internacional. O tempo você mede em segundo, também no sistema internacional. Watt vezes segundo dá o joule, que é a unidade do sistema internacional para energia de qualquer natureza. Tudo bem? Mas para fins de energia elétrica, nós teremos uma unidade que a gente chama de unidade de cobrança, que é o que a Copel usa, que as companhias de energia usam. Essa unidade de cobrança não pode mudar a definição de energia elétrica, né? Que é potência vezes tempo. Aliás, qualquer energia que é potência vezes tempo. Apenas adapta-se da seguinte maneira. Ao invés de usar o watt como unidade de potência, vai acabar usando o quilowatt. E ao invés de usar o segundo como unidade de potência, vai usar a hora. E aí está. Essa é a unidade de cobrança para energia elétrica. O quilowatt vezes hora. Veja, continua sendo potência e tempo. Então, toda combinação potência vezes tempo é a definição de energia. Tudo bem? Em média, hoje no Paraná, em torno de 80 centavos cada quilowatt-hora. Ok? Muito bem. O que não vai vir pronto? Naturalmente que não vai vir pronto. Não vai vir pronto para você quanto é a potência dos aparelhos. A potência elétrica que nós vamos utilizar é a seguinte, ó. Potência elétrica, tá? Veja só como que vai ser a potência elétrica para fins de cálculo do teu consumo de energia dos aparelhos. Então, uma definição geral que vai estar aí te auxiliando é a potência sendo corrente vezes a TDP. Então tá aqui, né? A corrente elétrica. E aqui a DDP. Todo aparelho pode ter o cálculo da potência através dessas duas informações. Tudo bem? Acontece que muitas vezes a gente vai calcular a potência de aparelhos que têm a resistência elétrica definida. Um resistor, como um chuveiro, por exemplo, como uma torneira elétrica, como um forno elétrico, um ferro de passar, uma lâmpada incandescente. E aí o que acontece é que lá pela definição usada na primeira lei de Ohm, que eu falei para vocês que ia ficar o amiguinho de vocês, lembra? O URI. Você pode fazer algumas trocas, lembrando que isso aqui não é a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm é o comportamento do resistor, que não altera a resistência para qualquer DDP aplicada. Isso aqui é simplesmente a definição para a resistência que serve para qualquer resistor. Agora veja, eu vou pegar o U e vou trocar aqui, ó. Então veja só, P, I, sai U, entra o R vezes I. Pronto. R, I ao quadrado. Uma segunda definição de potência. Tudo bem? Temos também que é possível, assim como aqui, olha, a gente tirou o U da jogada, tirar o I. Então, ó, como o I pode ser igual a U sobre R, temos também essa possibilidade. Sai o I, entra U sobre R.
E repete o outro U que ficou ali. E assim ficamos com essa relação. Tá bom, gente? Então veja o que nós temos para a potência. Calcule a potência de um aparelho para o consumo de energia elétrica. Assim, assim e assim. Qual delas eu devo usar? A que lhe for mais conveniente de acordo com os dados. O que não pode é uma dar um resultado e outra dar outra para o mesmo aparelho. O que a gente fala aqui para você guardar bem bonitinho é: calcule a potência do aparelho. Piu, piriri, pururu. Veja, não é nenhuma ciência aqui, tá uma brincadeirinha, tá bom? Piu, piriri, pururu. Qual que eu vou usar? A que lhe for mais conveniente. Se eu calcular assim e puder calcular assim, tem que dar a mesma resposta. Assim como se eu calcular assim, também tem que dar a mesma resposta. Tudo bem? Então não pode haver divergência nas respostas pelo uso de qualquer uma delas. Qualquer uma que seja possível, a resposta tem que ser a mesma. Ok, então, gente? E com isso, nós vamos fazer algumas resoluções envolvendo o consumo de energia elétrica dos aparelhos. Ok? Vamos lá então, gente, alguns exercícios aí. Então, lá na unidade 7 para vocês, né, na nossa apostila, na página 52, eu vou começar com o exercício lá bem simplesinho. O exercício é o exercício 91. Veja o que ele diz, exercício 91. Que em dias muito úmidos, né, é comum os vidros do carro embaçarem e no vidro traseiro tem um desembaçador. Diz que lá nesse desembaçador nós temos uma diferença de potencial de 12 volts. Potência que ele consome: 4 watts. Para eliminar a umidade, qual seria o valor da resistência? Olha que mastigadão, porque você vai usar uma das relações, piu, piriri, pururu, certo? Qual? Olha aqui. Então você pega a pururu. Por quê? Porque você tem o P, você tem o U e você quer o R. Coloca os valores lá, 4 watts de potência, 12 volts e o R aqui. Não esqueça que o 12 é o quadrado. Lembre-se, está no sistema internacional watts e volt, a resistência também está no sistema internacional, que é o ohm. 12 ao quadrado, 144, passa o 4 dividindo, olha aí, 144 por 4, tudo bem? Que vai dar então o valor de 36, tudo bem? Tranquilo, né? Esse é bem de boa. Vamos para outro? Vamos lá, olha só. Tem um lá que é o exercício ainda na página 52, que é o 93. Bom, em resumo, ele diz o seguinte para você, o exercício de número 93, tá? Que você vai acabar substituindo lâmpadas que são incandescentes por lâmpadas de LED. E ele quer saber, no final das contas, qual é a economia que isso vai gerar para você. Tudo bem? O que ele fala ali para você? Ele diz que temos na residência 10 lâmpadas de 100 watts incandescentes. Então veja, olha só. Incandescente. Tudo bem? As lâmpadas incandescentes têm uma potência de 100 watts cada. Só que temos um total de 10 lâmpadas. Tudo bem? Então, quer dizer que as lâmpadas incandescentes todas acesas vão ter 1000 watts de potência em funcionamento. Muito bem. Aí o que acontece? Você vai trocar por lâmpadas de LED, tá? E as lâmpadas, desculpa, fluorescente, não de LED. Fluorescente que também são mais econômicas, assim como as de LED. Daí as lâmpadas fluorescentes. As lâmpadas fluorescentes, elas têm potência individual de 20 watts. E também serão 10 lâmpadas. Então, a potência das lâmpadas fluorescentes é de 200 watts. Agora, veja só.
ele quer que você diga, com 40 centavos o quilowatt-hora, ele quer que você diga a economia dessa troca, sabendo que, em média, elas ficam ligadas 5 horas por dia. Tudo bem? Então tá, você tem dois jeitos de fazer. Uma é você calcular quanto gasta a lâmpada incandescente. Você teria lá as 5 horas, tudo bem? Faria o cálculo energia, potência vezes tempo, 1000 watts, vezes 5 horas, 5.000 watt vezes hora, que é a mesma coisa que 5 kWh, tudo bem? Só que isso é por dia. E aí ele quer o consumo no mês. Então, vezes 30 dias, seria 150 kWh, porque é assim que se cobra, né? Não se cobra em watt vezes hora, sim kW vezes hora. E aí você multiplica esse valor por 0,40 para obter o gasto de energia das lâmpadas incandescentes. Veja, você não precisa literalmente fazer isso, tá? Você pode ir só pela economia, mas é um jeito de fazer, não tem problema não, tá? Como é que ficaria aí o nosso resultado, né? Você teria lá 150 kWh vezes 40 centavos, um total de R$60. Mas eu estou fazendo só para você ver a forma de se calcular, tá bom? E a fluorescente? Fluorescente é a mesma coisa, ó. Energia, que é potência vezes tempo. A potência são todas as lâmpadas, 200 watts, vezes 5 horas, que dá 1000 watt vezes hora. 1000 watt vezes hora é a mesma coisa que 1 kWh, né? Porque o K vale 1000, então troca ali. Mas são 30 dias também, então isso aqui é para o dia, vezes 30, eu tenho 30 kWh. A 40 centavos, você teria uma economia, desculpa, um gasto de R$12. Tudo bem? Como ele quer a economia ficaria sendo a diferença. R$60 da incandescente, menos 12, dá um total de economia de R$48. Então, como você não usou isso e usou isso, você economizou isso. Mas você podia fazer direto. Como? 1000 watts é a potência total das lâmpadas incandescentes. 200 a total do fluorescente. Como eu só quero economia, diminua um da outra. Dá 800, né? 800 watts de economia por mês. 800 watts vezes 5 horas, vezes 30, que é o mês. E o valor já dava direto a economia. É uma questão de escolha. Tudo bem? Agora o exercício da página 53. O exercício agora é o 98. O exercício que é o neném. O que ele diz? Que um eletricista quer instalar um chuveiro que tem 220 volts. A potência vai de 4.800 a 6.800. Então, se for aquele chuveiro simples, né, que mais simples que tem, isso aqui seria o equivalente a você falar a posição de menor potência o verão e essa de maior potência o inverno. Aqui sim, né? Maior potência utilizada gasta mais energia, tá? Então não tem a ver por ser 220. O que acontece é que os modelos 220, eles acabam sendo possível de se fabricar modelos mais potentes.
E aí, então, óbvio, né? Se você está usando algo com mais potência, você vai acabar gastando mais energia. Porque energia é isso, é potência vezes tempo. Tudo bem? Muito bem, o contexto aqui é o seguinte. Dado isso aqui do chuveiro, ele vai dizer para você o seguinte. Que existe um dispositivo que protege os aparelhos elétricos, chamado disjuntor. Como que o disjuntor funciona? Ele funciona de uma maneira simplificada, assim. Tá aqui. Aqui seria o teu chuveiro, que é um resistor. Uma corrente, né, vai circular. E a função do disjuntor é a seguinte: se essa corrente for maior do que o resistor suporta, no caso o chuveiro, o disjuntor protege esse chuveiro desligando. De que maneira que ele desliga? Por efeito de magnetismo. Toda corrente elétrica gera campo magnético. Esse campo magnético, se for superior ao suporte do disjuntor, vai derrubar esse disjuntor. A parte boa do disjuntor em relação ao fusível é que você simplesmente vai lá e ergue ele e volta a funcionar. O fusível também é um dispositivo de proteção. O problema é que o fusível ele acaba sendo tendo que ser substituído, porque ele é feito para queimar mesmo, né? Ele entra em fusão e aí derrete o fiozinho ali sem trocar por outro. Por isso nas casas hoje é disjuntor, todo mundo usa o disjuntor, tá? O disjuntor não pode ser idêntico à corrente do aparelho, porque senão qualquer oscilaçãozinha ia ficar derrubando o disjuntor toda hora. Ele tem que ter uma sobrinha. Segundo exercício, essa sobra de segurança é em torno de 10% de segurança. Tá bom? Então o que vai acontecer? Para você responder esse exercício, tendo esses dados aqui, você vai ter que fazer o seguinte para mim. Descubra qual o valor da corrente que vai passar no chuveiro para que o disjuntor instalado faça seu papel de proteção. Ah, tá, mas daí qual a potência que eu uso? Gente, se você quiser que esse chuveiro funcione em qualquer situação, você vai ter que calcular a corrente para a potência maior. Por quê? Se para a potência maior está funcionando, obviamente que a hora que você diminuir a potência, ele vai funcionar bem tranquilo. Porque se ele já aguenta a corrente para potência maior, obviamente para menor também não vai ter problemas, porque a corrente vai ser menor. Então vamos lá. Como calcular a corrente tendo a tensão e tendo a potência? Simples, né? Piu. Com qual potência? Se ele suporta maior, ele suporta menor. 6.800 watts. 220 volts. O que você vai perceber aqui? Que vai dar uma corrente de 30,9 ampere. Não vai ter a opção 30,9 ampere. Tá? Veja que ele vai ter que ter uma sobrinha, lembra? Ó, uma sobrinha de segurança. Se você aplicar isso aqui, esses 10% aqui, ele vai dar aproximadamente mais uns 3 ampere. Vai dar ali aproximadamente, né, com mais 10%, vai dar aproximadamente 34 amperes. Não precisa ser uma coisa exata. Então, qual é o mais indicado para você colocar como segurança? Um que passe isso aqui. Então, por exemplo, não pode ser a letra A, nem letra B, nem letra C, porque eles chegam a valores abaixo disso. Ligou o chuveiro, desliga o disjuntor. Qual a utilidade dele, né? Agora ficamos com a letra D e com a letra E. Qual que é o mais indicado? Aquele que está mais perto dentro dessa margem, perto dos 34 amperes, que é então a letra D. 35 amperes do disjuntor. Tudo bem? Aí ele fez o seu papel de proteger o chuveiro. Então vamos lá, né, gente? Mais um aí, fica lá na página 53. O exercício é o exercício número 100. Olha, eu vou fazer esse exercício até porque eu quero chamar atenção para uma coisa ali que é só para você resolver o probleminha mesmo. Porque ele diz que numa resistência, um refrigerador que tem uma potência de 5.200 watts e que funciona continuamente. Gente, isso não acontece com os refrigeradores, tá? Eles operam de acordo com a necessidade da temperatura interna.
pode ver que os refrigeradores desligam automaticamente o motor, que na verdade é um compressor, para que ele mantenha a temperatura no programado. Quando a temperatura está no programado, ele desliga e só volta a ligar quando a temperatura altera para cima, coisa que não é desejada para o refrigerador, né? Que esquente lá dentro. Então ele fica operando entre vai e vem várias vezes por dia, né? Entre liga e desliga. O exercício sugeriu que ele funcione continuamente. Continuamente quer dizer 24 horas. Olha, gente, é um absurdo, né? Pensar nisso aqui numa situação prática na tua casa. Porque então, a energia desse refrigerador, que a potência é parecida com um chuveiro, muito alta também, né? Vezes 24 horas de forma ininterrupta, iria dar lá 124.800 watt vezes hora, tá bom? Só para você saber, esse 124.800, se fosse de verdade, gastando isso por dia, ele gastaria em média, nos valores atuais que nós temos hoje no Paraná, R$100 por dia quase. Daria R$3.000 no mês de geladeira. Então é absurdo, tá? Mas estou seguindo o que o exercício falou. Essa é a energia, então. Tudo bem? Aí ele diz para você pensar assim, se fosse para essa energia ser dada para lâmpadas, né? De 40 watts cada uma. Então, nós temos lá lâmpadas que tem uma potência de 40 watts cada uma e elas vão ficar, em média, ligadas 3 horas por dia. Então, o que elas iam gastar de energia por dia? 40 watts vezes 3 horas dá 120 watts vezes hora por dia. Tudo bem? Então tá bom. O que acontece é que ele quer saber se toda essa energia fosse dada para as lâmpadas, quantas lâmpadas poderiam ficar acesas usando essa energia, né? Ele fala assim, né? O consumo de energia seja o mesmo do refrigerador durante um dia, quantas lâmpadas ficariam acesas? Então, olha, se são 124.800 watts vezes hora de energia do refrigerador, e eu sei que cada lâmpada, se acesa 3 horas, como ele falou, vai consumir 120 watts vezes hora. Toda essa energia dada para as lâmpadas daria um total de, fazendo, né, continha como eu disse, para resolver o probleminha, tá? Porque não é uma situação real. Se toda essa energia fosse usada, você não precisa nem transformar, na verdade, porque está em watt vezes hora um, está em watt vezes hora o outro também. Você teria um total de, com essa energia, sendo cada lâmpada usa isso, e eu tenho que consumir tudo isso que o refrigerador deu, eu teria um total de 1.040 lâmpadas acesas por 3 horas cada. Aí sim eu teria o consumo certo, tá, gente? Então, só para resolver o probleminha, tá? Não é uma situação real, como eu te falei. Imagine, isso aqui de consumo por dia daria praticamente R$100 ao dia numa geladeira. Tá louco? Tem gente que gasta R$100 no mês na casa toda, né? Às vezes tem pouca gente mora sozinho e tal, e gasta lá R$100, R$150 no mês. Aqui nessa conta absurda que ele deu, com esse refrigerador, R$100 ao dia, R$3.000 no mês só para o refrigerador, tá? Mas está resolvido e conforme ele pediu. Lembre-se, você tem que fazer, por mais absurdo que às vezes seja, você tem que fazer conforme foi pedido no enunciado. Valeu? Vamos lá, gente. Mais um exercício. É o número 94 da página 52. Tá bom? Esse exercício fala o seguinte. Tem um coletor que vai esquentar água, certo?
e ele tem um painel. E esse painel solar vai colher energia e ele quer saber qual o tamanho desse painel para fazer uma única e exclusiva função: esquentar a água que tem nessa residência no consumo mensal que essa residência precisa. E ele disse, ele falou lá, ó, dos 280 kWh que a residência consome, 153 kWh é só relativo à água. Tudo bem? E aí o que ele fala? Ele fala que, lá no enunciado, que a intensidade da luz sobre a superfície da Terra, né, da luz solar, é de 340, intensidade 340 watt por metro quadrado. Tudo bem? Diz que esse coletor pega 6 horas de sol por dia e tem uma eficiência de 50%. Ele quer saber o tamanho, a área mínima do coletor para dar conta de toda essa energia que é preciso para aquecer a água. Vamos lá? Então, olha só. O que acontece é o seguinte. Pegando a intensidade do Sol aqui, nós temos o seguinte. Você lembra? Potência vezes tempo é energia. Tudo bem? Então, o que nós temos? Que com 340 watt vezes 6 horas por dia, nós temos um total de 2040 watt vezes hora ao dia que o coletor tem capacidade de pegar do Sol. Este valor aqui, ó, este valor aqui é para 1 metro quadrado. Tudo bem? Muito bem. Mas ele quer saber tudo em relação ao consumo mensal. Então, se eu pegar isso aqui e multiplicar por 30, nós temos que a energia captada do Sol por mês é de 61.200 watt-hora por mês. Sempre lembrando, por enquanto eu estou fazendo para 1 metro quadrado. Não esqueça que ele disse lá no enunciado. A eficiência é de 50%. Então, 50% é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, na verdade, a energia aproveitada vai ser de 30.600 watt-hora por mês para 1 metro quadrado. Tudo bem? Então, para cada 1 metro quadrado de painel, ele consegue 30.600 watt vezes hora. Mas, né, como aqui está em kWh, nós vamos deixar aqui também em kWh, que seria a mesma coisa que escrever 30,6 kWh. Só dividir por 1000 isso aqui que vira isso aqui, tá bom? Agora, gente, é uma regrinha de 3. Veja, se 1 metro quadrado consegue produzir já de forma aproveitada, né? 50% de eficiência, 30,6 kW vezes hora, qual é o tamanho da placa em metro quadrado para produzir 153 kWh? Aí, gente, regrinha de 3, né? Aqui, 30,6 vezes x, 153 vezes 1. Isolando o x, nós temos, então, um total de 5 metros quadrados. Então, uma placa de 5 metros quadrados vai gerar os 153 kWh por mês para esquentar água. Ok?
Valeu, hein?